Vamos dar continuidade à parte número 2 do tema variação de tensão em regime permanente. No vídeo anterior, na parte 1, tratamos sobre uma introdução sobre os patamares de tensões que devemos avaliar entre a tensão de referência, tensão precária e tensão crítica. Hoje falaremos sobre os limites dos indicadores individuais de tensão. Levanta a mão aí quem sabe o que é SPDA. Iremos referenciá-los através de valores, para que a gente possa mensurar a conformidade desse indicador de variação de tensão em regime permanente. Podemos avaliar esse indicador de variação de tensão em dois indicadores. Um é chamado DRP, que trata sobre a duração relativa da transgressão de tensão precária, e o outro é o DRC, duração relativa da transgressão de tensão crítica. Ou seja, esse é o limite para cada um desses indicadores. O DRP, que trata sobre a tensão precária, ele tem um limite que varia entre 0 a 3%. Já o DRC, que tratará sobre a tensão crítica, ele terá o limite entre 0 e 0,5%. Isso significa dizer o quê, Vitor? Significa dizer que nós teremos uma tensão de referência, que é a tensão de leitura, e que iremos analisar esse indicador especificamente dentro desses limites. Veremos a seguir, onde extraímos do equipamento que nós utilizamos para realizar as análises de qualidade de energia, próprio instrumento ele já faz o cálculo do valor de tensão de leitura e avalia se esse valor está dentro dos limites de DRP e DRC. Entretanto, nós também veremos que, caso o instrumento não faça essa leitura pode ser calculada através de equações. Então, aqui extraímos diretamente do módulo 8 do PREUDIST, da tabela 5, onde trata sobre pontos de conexão em tensão nominal inferior a 2,3 kV, para as tensões de 380 volts barra 220. Então, essa tabela ilustra aqui duas colunas, na qual a primeira coluna trata sobre as tensões de atendimento, que ela pode ser a tensão adequada, ou seja, a tensão de referência, a tensão precária e a tensão crítica. Na tabela em paralelo, nós temos aqui a faixa de variação da tensão de leitura, ou seja, a TL, que é dado em volts. Então, por exemplo, para que a conformidade seja aceitável, ou seja, a tensão deva ser adequada, nós temos aqui para o patamar de tensão em 380 volts, e aqui nós temos para 220 volts. Então, analisando aqui para 380 volts, a tensão, a TL, que é a tensão de leitura, ela deve estar entre os limites de 350 volts a 399 volts. Isso em 380 volts. Já em 220, os limites são 202 volts a 231 volts. Isso significa dizer que a análise de conformidade que deve ser verificada para avaliar se a tensão está adequada ou não para 380 volts deverá estar entre esses limites. E para 220 volts, esse outro limite. E a nível de tensão precária? A nível de tensão precária, também da mesma forma, nós temos aqui os patamares de análise, assim como a tensão crítica. Essa fonte aqui foi extraída lá do anexo 8.A da Resolução Normativa 956 da ANEEL, que trata sobre as faixas de classificação de tensões em regime permanente. Aqui nós extraímos o histórico da memória de massa do instrumento que nós utilizamos.
em um cliente no qual aqui, aqueles indicadores de DRC e DRP, eles já são calculados dentro do instrumento. Aqui eu tenho as leituras nas 3 fases, A, B e C, e aqui ao final ele vai me falar, para esse instrumento, mesmo os indicadores estando dentro dos limites, se houver alguma tensão levemente acima, mesmo estando dentro dos limites, ele informa que houve violações. Entretanto, essa mensagem deve ser sempre analisada de acordo com a leitura que foi coletada no período de tempo estabelecido e o DRC. Então aqui, analisando, foi informado aqui para esse cliente que o DRC é 0,19 e o limite dele é 0,5. Logo, esse DRC para variação de tensão em regime permanente está aceitável. Já o DRP, o limite dele vai de 0 a 3%, foi verificado um valor de 0,10%, ou seja, esse indicador também, DRP, está com valor aceitável. Logo, esse indicador DRP/DRC, que são os indicadores de variação de tensão em regime permanente, estão em conformidade. Aqui, caso o seu instrumento não realize diretamente esses cálculos, você pode, através dessas 2 equações, calcular esses indicadores. O DRP, a equação é N vezes L vezes P, onde o NLP é o maior valor entre as fases do número de leituras situadas na faixa precária, ou seja, o instrumento irá gerar uma memória de massa, que você poderá exportar para o Excel, por exemplo, e você fazer essa compilação e obter o valor naquele período de tempo e jogar aqui. Dividido por 1008, que já é o dado da própria fórmula. O que seria esse 1008? O 1008 é o número de leituras válidas, ou seja, que naquele período de tempo o instrumento coletou como válido, ou seja, a leitura admitida pelo módulo 8 do PRODIST a título de validação, multiplicado por 100 para que dê o resultado em porcentagem. Essa é a equação número 1. E o DRC, o numerador é a mesma coisa, NL agora vai mudar, que é o C. O C é o maior valor entre as fases do número de leituras situadas na faixa crítica. O P é na faixa precária e o C é na faixa crítica. A mesma fórmula da equação número 2. Logo, se você curtiu esse conteúdo, se esse conteúdo foi útil para você, deixe o seu gostei, compartilha com os seus amigos, porque o conhecimento multiplicado ele é muito mais valioso. Se inscreve no nosso canal para você receber sempre as notificações do YouTube quando tiver vídeo novo. Nos vemos na parte 3, que é a continuação desse indicador. Um grande abraço.